decretos de Deus, que está aqui na própria declaração de fé. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece os decretos de Deus. E quais são os decretos de Deus? É simples, irmãos. Os decretos de Deus é aquilo que é inalterável, é aquilo que não muda, é aquilo que está estabelecido por Deus e nada pode ser mudado. Então, por exemplo, o que eu posso citar aqui a respeito do decreto de Deus? Por exemplo, Deus decretou, no sentido de pós-queda, né? Deus decretou que haveria de enviar o seu filho para salvar toda a humanidade. Isso é um decreto de Deus. E isso aí não muda. Isso daí é imutável. Deus, por exemplo, posso dizer assim, que Deus decretou que haveria um povo que iria servi-lo, que foi escolhido para ele e foi feita uma aliança, que é o povo de Israel. Isso aí foi um decreto de Deus. Assim como também é um decreto de Deus a igreja. A igreja, ela desde a eternidade passada, ela é um decreto de Deus, que haveria de ter um povo que iria honrá-lo, que iria glorificar e bendizer o teu santo nome. Então, nós não negamos de forma alguma os decretos de Deus. Não negamos de forma alguma os seus decretos. Está aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus. Na página de número, começa aqui na página 31, vai até a página de número 38. Também eu gostaria de mencionar aqui a postura de Armínio e a postura de Calvino com relação aos decretos. Então nós vamos aqui para Calvino. Calvino ele dizia sobre um decreto conhecido como decreto da reprovação. E ele diz assim: chamamos de predestinação ao decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens, porque ele não os criou com a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Olha, meus irmãos, dizer que Deus tem um decreto na eternidade de que ele escolheu e que ele predestinou, através do seu decreto, pessoas para a vida e outras pessoas para a morte, é inadmissível e é inconcebível. Já falo isso para os calvinistas de plantão, porque não condiz com o verdadeiro caráter de Deus. O caráter de Deus não demonstra essa atitude, porque senão teríamos que dizer que o nosso Deus é um Deus que premedita, a condenação eterna das pessoas. E isso não é aceitável. E a partir desta minha fala, eu vou agora mencionar algumas referências do próprio Armínio na sua obra, né? Que essa obra ela é publicada pelas Assembleias de Deus, né? Tá aqui as obras de Armínio, recomendo para os irmãos, tá ok? E aqui tem uma fala dele sobre os decretos de Deus que dizem respeito à salvação dos homens, pecadores, de acordo com o seu próprio sentido. Então aqui é uma fala de Armínio no volume de número 2. Ele diz assim, ele começa aqui a enumerar os decretos. O decreto 1, 2, 3 e depois ele fala de um quarto decreto. O primeiro decreto ele diz assim: a respeito da salvação dos homens pecadores, é aquele pelo qual Deus decide nomear o seu Filho, Jesus Cristo, como eu já havia falado, tá ok? Como Salvador, mediador, redentor, sumo sacerdote. E aquele que pode expiar pecado, e pelo mérito da sua própria obediência, pode recuperar a salvação perdida, distribuindo-a pela sua eficácia. O segundo decreto com relação à salvação,
o Armínio ele diz assim: é aquele pelo qual decide receber em sua benevolência e favor aqueles que se arrependem e creem. Então isso é um decreto de Deus, que ele recebe em favor da sua benevolência aqueles que se arrependem e creem, salvando-os em Cristo e por Cristo, aqueles que perseveram, porém deixando sobre o pecado e a ira aqueles que são impenitentes, incrédulos, condenando-os como separados de Cristo. Tá ok? Então aqui o segundo decreto. O terceiro decreto, ele diz assim: Deus decide administrar os meios que sejam necessários e suficientes para o arrependimento e a fé. Então, o processo que leva a isso é Deus também que decreta. E um quarto decreto, e aqui que é o ponto que vai de confronto àquilo que Calvino, ele diz lá, o decreto da predestinação com relação à reprovação, ele diz assim, preste bem atenção, desses 3 decretos se origina um quarto decreto a respeito da salvação dessas pessoas em particular e a condenação daquelas. Isso depende da presciência e da previsão de Deus, como que ele sabia desde toda a eternidade, veja bem, quais homens por tal administração creriam pela sua ajuda da graça preventiva. Quais homens por tal preventiva ou precedente. E quais perseverariam pelo auxílio da graça subsequente ou posterior. E quais não creriam e não perseverariam. Então, por isso que lá em 2 Timóteo, o próprio Armínio aqui diz, no capítulo 2, versículo 19, diz assim, que Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus a partir da sua presciência, que eles sabiam aqueles que iriam aceitá-lo, queria aceitá-lo. Então, não é um decreto na onde Deus, de antemão, não procura saber as escolhas do homem. Deus, desde a eternidade, já sabiam aqueles que iriam para a sua graça, aqueles que iriam aceitá-lo, através da sua onisciência, da sua onisciência que é prevista de antemão. Então, nós cremos sim que o nosso Deus é um Deus que decreta todas as coisas, mas que também o nosso Deus é um Deus de presciência, é um Deus que prevê todas as coisas. O decreto de Deus está baseado não num decreto severo de um Deus que sem explicação nenhuma ele pega e condena o homem, mas o nosso Deus é um Deus amoroso e um Deus coerente e que sabe todas as coisas.